Bom dia, graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dia abençoado a todos, Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, com os irmãos que estará assistindo esse vídeo, para falar a respeito da palavra de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas, Deus exige de cada ser humano algo muito importante, irmãos. Isso é essencial, é algo que precisa acontecer, é algo que o ser humano, a criatura, precisa pôr em prática na sua vida para ser alcançado pelas benevolências de Deus para a vida dele. Deus tem maravilhas, Deus tem bênçãos sem medida, bênçãos inigualáveis, bênçãos multiplicadas para a vida daquele que se posiciona de acordo com a vontade de Deus. E há algo que Deus exige, como eu já disse, Deus exige isso de cada um de nós, para que Ele queira, para que Ele venha abençoar, para que Ele venha derramar bênçãos sobre nossas vidas, É exigido por Deus essa nossa atitude, essa nossa ação diante dele. E que ação é essa? Que atitude é essa? Nos arrepender, primeiramente, nos arrepender de todos os nossos pecados. Olha que coisa interessante, é necessário um arrependimento total dos nossos pecados, para que Deus assim se sinta totalmente livre para derramar sobre cada um de nós bênçãos sem medida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Malaquias fala claramente sobre esse assunto, desde o primeiro capítulo até o quarto capítulo, que o livro só tem 4 capítulos. E nesses 4 capítulos do livro de Malaquias, Deus vai dizer exatamente isso, para que haja arrependimento, tanto da parte do sacerdote, ou seja, do pastor, quanto do povo que quer seguir a Jesus. Tem que haver arrependimento, tem que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, para alcançar as benevolências vindas do alto, vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem pessoas, irmãos, nesse mundo, vivem neste mundo aqui, que não se esforçam nem um pouquinho para se arrependerem dos seus pecados, não se esforçam nem um pouquinho para abrir mão das coisas desse mundo, para servir ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o relato bíblico de um jovem, que teve a oportunidade, eu acho que uma oportunidade única, de estar na presença do Deus Criador e Salvador e receber desse Deus Criador e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, a proposta de fazer algo para alcançar a vida eterna, e ele rejeitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja bem que ele estava na presença de Deus, ali de frente para Deus, assim conversando face a face com o Deus encarnado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Nós temos Deus Pai, Espírito, nós temos Deus Filho, o Senhor Jesus, e nós temos Deus Espírito Santo, que habita entre nós, habita dentro de nós, age em nós, orienta-nos e nos dá direções para vivermos uma vida de paz, de alegria, de felicidade, de tranquilidade. Mas muitas das vezes, como este jovem, nós rejeitamos essas benevolências vindas do alto. Por quê? Porque estamos interessados nas coisas que o mundo pode oferecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso perdemos a oportunidade, muitas das vezes, de alcançar algo muito maior, muito melhor, uma proporção maior de felicidade, de paz, de alegria, na presença do Deus
Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho essa palavra? Abre aí o seu livro, sua Bíblia, se você tiver uma, no capítulo 10 de Marcos, livro segundo escreveu Marcos, né? Livro escrito por Marcos, capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do versículo 17 ao versículo 21, estaremos lendo, para ter um pouquinho de entendimento sobre essa passagem, amém? Você pode procurar aí, eu espero um pouquinho, que você ache, né, na sua Bíblia, o livro de Marcos, está no Novo Testamento. Você vai ter Mateus, né, Mateus, Marcos, Malaquias, Velho Testamento, Mateus, Novo Testamento, e Marcos, né? Na verdade não é bem o Novo Testamento, é uma introdução ao Novo Testamento, porque todos os quatro evangelhos, né? Os 4 livros que relatam o Evangelho de Jesus Cristo, na verdade ainda pregavam a lei, ainda falavam da lei, ainda estavam introduzido na lei, né? Porque era pregado boas novas para todos aqueles que estavam na lei, e aqui ainda se falava a respeito da lei, né? O Novo Testamento se inicia verdadeiramente em Atos dos Apóstolos, né? Livro escrito por Lucas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já achou aí Marcos 10, capítulo 10, né, versículo 17, vamos ler em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Está escrito assim, ó, no capítulo 10 do livro de Marcos, no versículo 17, e pondo-se a caminho, quem? Jesus, é claro, né? Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Glória a Deus, aleluia. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Glória a Deus, aleluia. Só Jesus, Deus, é bom. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus está relatando aqui para o jovem, esse jovem que veio até Jesus, os mandamentos de Deus, né? Que nós, ainda hoje, mesmo estando vivendo debaixo da graça, presta bem atenção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mesmo estando vivendo debaixo da graça, nós temos obrigação de pôr em prática nas nossas vidas esses mandamentos. Os mandamentos de Deus não foram anulados. Nós temos que viver os mandamentos de Deus, aquilo que Deus mandou fazermos para termos uma vida de bem, de prosperidade, de alegria, de felicidade. Nós temos que praticar. Os mandamentos é para que nós venhamos a viver tranquilamente neste mundo que aí está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso Jesus pergunta se ele sabia, conhecia, entendia sobre esses mandamentos. Vou repetir: não adulterarás, não cometerás adultério, não matarás, não tirar a vida de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não furtarás, não vai tirar aquilo que pertence ao outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não dirás falso testemunho, ou seja, não será uma falsa testemunha contra quem quer que seja. Não defraudarás alguém, ou seja, deixar de pagar aquilo que é devido, né? Deixar de entregar aquilo a quem pertence, né? Tentar reter parte de alguma coisa que você tem que pagar a alguém, algum valor, não é verdade? Isso é defraudar a pessoa tem direito a 100
mas você só dá 70, dá 60, tá bom para ele, tá ótimo para ele. Não tá não, você está defraudando, louvado seja o nome, você está tirando da pessoa aquilo que ela tem direito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Honra a teu pai e a tua mãe, são alguns dos mandamentos essenciais que nós temos que pôr em prática na nossa vida para não pecarmos contra o Senhor. E principalmente o que Deus exige de cada um de nós é que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, confessando a Jesus os mesmos, os nossos pecados, e aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e começando daí então colocar em prática os mandamentos do Senhor na nossa vida, deixando todas essas coisas, porque enquanto estamos no mundo, enquanto vivemos no bel prazer dentro deste mundo, nós cometemos todos esses pecados que aqui estão, nós defraudamos as pessoas, nós adulteramos, nós roubamos, nós enganamos, nós mentimos, e nós não honramos ao nosso pai e à nossa mãe de forma alguma. Por quê? Porque vivemos de qualquer maneira, vivemos fazendo a vontade do mundo, quando nossos pais nos ensinam a fazer a vontade de Deus muitas das vezes, e nós rejeitamos. Então Jesus aqui faz essa pergunta para esse jovem rico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele responde, ele porém respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado no meu coração. Ou seja, ele conhecia os mandamentos, alguém ensinou para ele os mandamentos, ele era um estudioso da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele tinha conhecimento da verdade, ele já sabia que precisava guardar os mandamentos de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas havia um mandamento que ele ainda não cumpria, e Jesus sabia, Jesus conhece o meu e o seu coração. Não adianta tentar enganar Jesus, porque Jesus sabe o que vai no meu e no seu coração, irmão. Jesus sabe todas as coisas a meu e a seu respeito. Nós não precisamos falar para Jesus o que quer que seja, ele já sabe tudo sobre mim e sobre você. Então esse jovem diz para Jesus, mestre, tudo isso eu tenho guardado, eu conheço os mandamentos desde criança, ou seja, foi criado dentro da religião daquela época, dos judeus, ou seja, conheceu os 10 mandamentos, do Senhor Jesus, do nosso Deus, que está lá em Êxodo capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus lá ensina tudo isso aqui que nós acabamos de ler, para não roubar, para não adulterar, para não matar, para não defraudar, para não enganar, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas há um mandamento principal, e esse mandamento esse jovem não guardou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui. Porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, desde criança que eu guardo os mandamentos. Então Jesus, olhando para ele, o amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, Jesus sabe o que vai no coração do ser humano, Jesus conhece o ser humano por dentro, sabe que o ser humano é um pecador, um mentiroso, um enganador, e que tenta até enganar o próprio Deus. Jesus sabe isso, e Jesus aqui sabia isso. Jesus sabia o que estava no coração do jovem, mas ainda assim a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele e o amou. Por que Jesus o amou? Se Jesus sabia que ele não ia seguir a Jesus, não ia fazer a vontade de Jesus. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, meu querido. Jesus ama a todos os seres humanos igualmente, todos, sem exceção, independente do que você está fazendo neste exato momento, independente da maneira que você viva, independente do que você faça ou deixe de fazer, não importa o pecado que você tem cometido, que você está cometendo, ou o pecado que você ainda vai cometer, porque Jesus sabe os pecados que você cometeu,
os pecados que você está cometendo hoje, e Jesus sabe os pecados que amanhã você estará cometendo também. Mas ainda assim, Jesus te ama. Jesus quer te libertar, Jesus quer trazer você para a presença dele, Jesus quer que você abandone o pecado, que você se arrependa do mal e volte o teu coração para servir a ele, viver para ele, adorar a ele, fazer a vontade dele e assim alcançar a vida eterna, para viver com ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus então, olhando para ele, versículo 21, louvado seja o nome do Senhor, o amou e disse-lhe, Jesus ama aquele jovem e diz para ele, falta a você só uma coisa, vai, vende tudo quanto você tem, ou seja, pega toda a tua riqueza, todos os teus bens materiais, todos os bens que você adquiriu neste mundo, tudo aquilo que você alcançou neste mundo, porque ele era um herdeiro, ele provavelmente herdou essa riqueza dos pais dele, porque era um jovem, se era um jovem, não tinha feito essa riqueza, ele tinha alcançado através de uma herança. Por isso que ele pergunta para Jesus, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, riqueza deste mundo ele já havia herdado, ele já havia alcançado, ele já havia conseguido. Agora o que ele queria era herdar o reino dos céus, mas sem fazer a vontade de Deus. Assim tem muitos pelo mundo afora querendo alcançar os bens de Deus, a benevolência de Deus, mas não querem fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não querem se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, não querem deixar o pecado para servir ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus é Espírito e quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não podemos adorar ao Senhor através de carro, de casa, de terreno, de conta bancária, de riqueza. Desse jeito não se consegue alcançar as benevolências de Deus. Só se consegue os bens de Deus, bens espirituais para as nossas vidas, buscando Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mulher, se tu tomar dessa água que eu te dou, nunca mais tu terás sede, porque esta água é uma água espiritual que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Há o tempo em que Deus exigirá do teu povo, do povo dele, que todos o adorem em espírito e em verdade. E a hora já chegou o momento de adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você quer adorar, adora não, se você quer adorar a Deus através de bens, por bens materiais, melhor dizendo, você está perdendo seu tempo, meu irmão. Você não alcançará as benevolências de Deus, assim como este jovem não alcançou, porque o jovem alcançou os bens materiais, herdou os bens materiais da família dele, dos pais dele, mas provavelmente nunca honrou o pai e a mãe, porque conhecia os mandamentos, mas quando Jesus diz para ele, vai, vende todos os teus bens e dá para aquele que tem fome, dá para os pobres, divide com os pobres tudo que você tem, compartilha com os necessitados os teus bens materiais, pegue a tua cruz e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É necessário, irmão, que neste mundo aqui, cada um de nós carregue a nossa cruz para alcançar o reino dos céus. Não há como alcançar o reino dos céus vivendo em maravilhas, vivendo num mar de rosa. Não existe isso.
Não adianta você ir para a igreja, para uma instituição religiosa e começar a gritar glória a Deus, aleluia, tirar foto do pastor que está lá pregando, né, do preletor, daquele que está pregando maravilhosamente. Não adianta você ir para uma igreja, se alegrar momentaneamente e ficar ali dependente de bênçãos materiais, porque a maioria está indo às igrejas para buscar bens materiais. Por quê? Porque o falso profeta está lá oferecendo exatamente bens materiais, quando Deus diz para ele, para esse falso profeta, assim como disse para esse jovem: vende tudo que você tem e divide com esses pobres que estão aí glorificando o teu nome, porque não é o nome de Jesus que está sendo glorificado ali, está sendo glorificado o nome do pregador, está sendo glorificada a presença do pregador, está sendo glorificado aquele homem que está ali em cima do altar, né, que eles chamam de palco. E ali as pessoas adoram um outro ser humano, idolatram na verdade o ser humano, quando Jesus diz: vende todos os teus bens, desfaça desses bens materiais, tire do teu coração o desejo de obter bens materiais, não fique buscando os bens materiais desse mundo, busque o reino dos céus e a justiça divina, e aí sim, Jesus, eu não, pastor Paiva não, Jesus acrescentará na tua vida tudo aquilo que você precisa para ser feliz neste mundo, independente de riqueza, irmãos, independente de riqueza ou pobreza, sendo pobre ou rico. Se você buscar o reino dos céus, tendo bens materiais ou não, se você buscar o reino dos céus, se você se arrepender dos seus pecados, se você fazer a vontade de Deus, se você obedecer os mandamentos de Deus, colocar em prática na tua vida, fazer a vontade do Criador, Ele acrescentará na tua vida, neste mundo ainda, aquilo que você carece para viver bem. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 31, porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Por quê? Porque muitos estão buscando as coisas desse mundo, achando que está salvo, vão para as igrejas e buscam o quê? As coisas mundanas, buscam os bens desse mundo. O pregador incentiva você a buscar as coisas desse mundo quando ele diz: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai modificar tudo, Deus vai tirar você da pobreza, Deus vai te dar a chave da casa própria, Deus vai te dar a chave de um grande negócio hoje, né? Então você fica incentivado a buscar essas coisas, já que o pregador está dizendo que você tem direito. Agora, tem direito? Tem direito, mas precisa buscar? Não, porque o que precisamos buscar é o reino dos céus, e o reino dos céus não é feito de bens materiais, o reino dos céus é feito de bens espirituais. É esses bens que temos que buscar para as nossas vidas, os bens espirituais que vêm da parte de Deus, e os bens materiais que precisarmos para vivermos nesse mundo, não os bens materiais que queremos ter para esnobar, para mostrar, para expor para os outros verem. Não, esses bens não. Os bens que necessitamos, que carecemos, que precisamos para viver neste mundo, Deus acrescentará na nossa vida, se nós buscarmos o reino dele, a justiça dele para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos a obedecer os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus diz: aquele que abrir mão de pai, de mãe, de filho, de filhas, de esposa neste mundo, receberá tudo 100 vezes mais. Olha que coisa interessante, né? Você abre mão dos seus bens materiais e Deus acrescenta 100 vezes mais na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus diz no versículo 25: difícil